Beleza, minha gente, vamos lá para a resolução de mais uma questãozinha de cinemática da prova do Enem, só que agora a prova do Enem 2018, segunda aplicação, tá bem? Vamos lá, uma questão gráfica, uma questão, pessoal, de enunciado curto, tá? Enunciado curto. E, gente, se nós formos lá pesquisar o acervo de provas, da UFMG, você vai ver uma questão praticamente idêntica a essa no acervo de provas da UFMG, tá? Dos vestibulares da UFMG. Um piloto testa um carro em uma reta longa de um autódromo. A posição do carro nessa reta, em função do tempo, está representada no gráfico. Os pontos em que o módulo da velocidade do carro é menor e maior são respectivamente quais? Então, olha só, repara, pessoal, que o enunciado ele deixou claro a posição do carro em função do tempo. O que é posição, professor? Posição é a distância em relação a uma origem, tá? Então, é a distância em relação a uma origem onde ele começou a medir essa distância. Então, a posição em função do tempo, tá? Aí ele quer saber em que trecho a velocidade dele é máxima, em que trecho a velocidade dele é mínima, né? Velocidade, só que a ordem que ele quer é mínima e máxima, velocidade menor e velocidade maior, tá? Bom, como é que nós vamos fazer essa questão? Repara uma coisa, lógico que aqui o gráfico não é reto. Se o gráfico fosse reto, a velocidade era constante, tá? Se o gráfico fosse linearmente, tá? A velocidade era constante. Mas aqui não é. Então você vai ter, na verdade, uma velocidade variável. Bom, quando a gente quer analisar uma velocidade variável, como é que a gente pode fazer? Nós podemos fazer o seguinte: velocidade é a distância dividido pelo tempo. Só que, se eu fizer assim com qualquer tempo, eu vou estar achando a velocidade média, tá? Então, o que eu fiz aqui para poder fazer uma análise mais simples, sem usar conceito de inclinação, sem usar conceito de tangente, porque eu poderia falar de derivada, Não. Vamos tentar fazer a coisa pelo lado mais simples possível. Olha só o que eu fiz. Eu peguei um ΔT pequenininho, em torno do ponto K. Então, peguei um ΔT que começa um pouquinho antes do ponto K e um pouquinho depois, bem pouquinho. E eu vou ver o seguinte, para esse ΔT, eu vou ter um ΔS, tá? Então, para esse ΔT, eu vou ter um ΔS. Então, repara que aqui vai ser um ΔT, ali vai ser um ΔS. Legal. Aí, o que eu fiz? Eu peguei e fiz esse mesmo ΔT pequenininho nos demais pontos, nas demais posições. Então, observa, eu vim aqui, fiz a mesma coisa no ponto L. Um ΔT pequenininho, pode ver que é igual, tá? Pode ver aqui, ó, que é igual, esse ΔT é igual a esse. E aí você vai ver que quando você vem aqui, um ponto estava aqui embaixo, quando você vai, como aqui está bem inclinado, quando você vai, o outro ponto vai ficar lá em cima. Então, olha só que interessante. Para o mesmo ΔT, esse ΔS foi muito maior. E repetir isso nos outros pontos. Então, observa. Aqui, olha que interessante. O mesmo ΔT dos outros. Mesmo ΔT. Pequenininho. Aí eu vim, ó, um ponto vai ficar lá em cima. E o outro ponto, cara, vai ficar um pouquinhozinho de nada para baixo. Isso quer dizer que esse cara parou de andar para a direita e começou agora a andar para a esquerda. Só que tem um detalhe, ele andou muito pouquinho. Nesse ΔT aqui, o ΔS foi extremamente pequeno. E não foi um ΔS, entre aspas, para frente, foi um ΔS para trás. Ele voltou, tá? Por último, eu fiz no ponto N de navio. Eu fiz no ponto N a mesma estratégia. O ΔT é igual, vai dar aqui assim,
e o outro vai dar um pouco mais para baixo. É óbvio que dá para perceber que para esse ΔT aqui, esse ΔS é um pouco maior que esse. Então, que conclusão que eu tirei? A conclusão que eu tirei é o seguinte: o ΔS no ponto L, o ΔS em torno do ponto L, foi maior de todos. E o ΔS em torno do ponto M foi o menor de todos. Tá? Bom, aí, repara, quando eu quero calcular a velocidade média, eu faço ΔS, ΔT. Quando eu quero calcular a velocidade instantânea, eu faria um ΔS, um ΔT, mas com um ΔT bem pequeno, que foi isso que eu fiz, um ΔT bem pequeno. Então, o que acontece? Aquele que tiver um maior deslocamento no mesmo tempo é o que terá maior velocidade. Quem teve maior deslocamento? O L. Quem teve o menor deslocamento? O M de Maria. Então, por isso que eu tirei essa conclusão. Velocidade no ponto L é maior que a velocidade em K, que é maior que a velocidade em N, que é maior que a velocidade em M. Beleza? E aí, pessoal, a gente não precisou de falar em conceito, de derivada, de tangente, de nada disso. A gente fez ali uma aproximação aí do conceito de velocidade média para velocidade instantânea. Tá? A velocidade instantânea ela é calculada quando o ΔT é muito pequenininho. Então, por isso que eu peguei um ΔT pequenininho para poder fazer essa distinção. Beleza, gente? Se você gostou da nossa resolução, dá o joinha. Se você gosta dos vídeos do nosso canal, se inscreva no canal, clique lá no sininho para que sempre que tenha vídeo novo, você seja notificado. Valeu, gente. Um grande abraço. Tchau, tchau.